Olha, ainda sobre esse assunto, a CESAL informou que foram notificados 12.563 casos suspeitos de dengue, dos quais 6.965 foram confirmados. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo para nós tocarmos nesse assunto e falarmos sobre como devemos nos proteger, né, cuidar e os sintomas, inclusive, encontrados para que busque imediatamente o serviço médico. Mônica, você, boa tarde. Pois é, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Importantíssimo, os primeiros sintomas já procurar a unidade de saúde mais próxima para fazer essa investigação da forma correta, porque 5 casos, de 5 óbitos foram confirmados. Esse óbito da jovem de 25 anos de Arapiraca foi confirmado pela CESAL, ainda não entrou nas estatísticas do Ministério da Saúde, mas já foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Arapiraca, então a gente pode contabilizar aí pelo menos 6 óbitos, fora os que estão sendo investigados, De acordo com o último boletim que foi emitido na semana passada, são 18 óbitos em investigação, oriundos de vários municípios alagoanos. Em Maceió, 2 ainda estão sendo investigados. No mesmo período do ano passado, foram notificados 3.963 casos suspeitos de dengue, dos quais 2.457 foram confirmados. São muitos casos, se a gente for comparar com o mesmo período de 2023. E para que a gente possa ficar cada vez mais protegido, é importantíssimo tomar uma série de cuidados. E para falar sobre isso, sobre esses números que são alarmantes, a gente não quer assustar ninguém, mas tomar cuidado e se precaver é importante. Para falar sobre isso, eu converso com o doutor René Oliveira, infectologista. Doutor, quanto mais a gente falar, ainda é pouco, para que as pessoas possam entender a gravidade, porque muitas pessoas ainda estão não dando a devida importância aos primeiros sintomas, a essa doença, e é importantíssimo. É isso que vai determinar o desenvolvimento da forma grave? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Nós não podemos banalizar de maneira alguma essa doença. Precisamos dar uma atenção, lembrar que a dengue ela pode cursar de várias formas, desde uma forma assintomática, que é um número até expressivo de pessoas que pegam o vírus da dengue, mas não desenvolvem doença, até os quadros mais graves, aqueles que levam o paciente até a unidade de terapia intensiva e aos óbitos, como nós estamos observando. Isso aí precisamos de muito cuidado, muita atenção. Não podemos deixar de lado esse problema que se chama dengue. Doutor, justamente por esse detalhe das pessoas não darem a devida importância para a gravidade da dengue, o senhor acredita que muitos casos estão sendo subnotificados? Esses números poderiam ser ainda maiores se as pessoas realmente, ao identificar os sintomas, procurassem a unidade de saúde? Certeza absoluta. O que está aparecendo nas estatísticas não corresponde à realidade. Nós temos um número muito maior de casos de dengue acontecendo no nosso estado. E isso implica no quê? Implica no número de casos até grande, que em estudos ainda, 21 casos na verdade, de pacientes que morreram e ainda estão sendo analisados para confirmar ou não se foi dengue, e também esse número de óbitos que precisamos sempre pensar da seguinte forma: dengue é uma doença evitável, morte por dengue é evitável. Então nós precisamos cuidar mais dessa situação. O Bruno Protásio trouxe na reportagem dele as formas de prevenção, mas é sempre bom a gente reforçar de que forma se pode prevenir. A vacina é eficaz. Vamos incentivar quem está em casa a tomar a vacina, se pode estar disponível. A vacina ela veio para somar. Nesse momento, ela não é o principal eixo de prevenção, claro, porque a vacina ela está voltada para os adolescentes aqui. Foi uma escolha do Ministério da Saúde, em cima de dados que bem estabelecidos, qual a faixa etária que seria mais proveitoso usar a vacina. Só que ainda estamos vendo uma procura baixa, nós não entendemos a situação, porque é uma vacina extremamente segura e também eficaz. E o principal é o cuidado dentro das nossas casas e no nosso ambiente de trabalho, principalmente nessa época. É uma época que nós já sabíamos, uma época chuvosa, junta muita água. O mosquito ele adora esse tipo esse período. Se a nossa sociedade consegue controlar melhor essa situação dentro das nossas casas, já dá
uma melhorada grande nessa disseminação do vírus da dengue. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Dr. René Oliveira, ele que é médico infectologista e chefe do Gabinete Estadual de Combate às Doenças Infectocontagiosas da CESAL. Portanto, é isso, Wilson, continuar vigilantes, né, quanto aos cuidados em casa, pneus, vasinhos de planta, para que a nossa casa não vire, né, um criadouro de mosquitos da dengue. A partir daí, você, sua família, seus vizinhos possam contrair e ficar doentes. E claro, ao menor sinal dos primeiros sintomas, procurar sim, notificar sim os postos médicos para que a Secretaria de Saúde tenha exata noção do que está acontecendo na cidade. Como o doutor acabou de falar, muitas pessoas banalizam os primeiros sintomas, terminam não dando atenção e aí desenvolvem a forma grave e infelizmente terminam vindo a óbito. Então, para evitar, tem uma série de medidas que a gente pode tomar, super fácil tomar, basta a gente querer combater de verdade essa doença. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, Mônica. Eu quero só aproveitar rapidamente, sei que o nosso tempo está apertadinho, com o doutor René aí, que está disponibilizando essas informações importantes, ele está com o nosso ponto. Doutor René, primeiro, obrigado pela sua participação conosco, por essa puxada de orelha para que todo mundo lute, né? Não só esperar pelo poder público, mas para que todos nós também possamos fazer a nossa parte, que é muito importante. Eu só queria que a gente explicasse o seguinte, a saúde pública está pronta para atender a demanda. Por exemplo, quando uma pessoa procura um posto de saúde, na unidade básica de saúde, procura uma UPA com alguns sintomas, os médicos estão sendo, logicamente, orientados a fazer esse primeiro atendimento e esse exame para saber se ele está com dengue em tempo hábil ou manda para casa, toma um remédio e tal. E aí essa forma acaba se agravando e acontecendo o que aconteceu com a Bianca e com outros, infelizmente. Boa tarde. Boa tarde. É um trabalho árduo, né? Tá? É um trabalho que precisa ser feito constantemente e as secretarias estão fazendo, sim. A Secretaria Estadual de Saúde, junto com as secretarias municipais, os treinamentos, as orientações, as cobranças. E precisamos cobrar os dois lados, né? Os cuidados, a atenção tem de ser com os dois lados, tanto da nossa população como dos nossos profissionais de saúde. Nós não podemos, de maneira alguma, banalizar a dengue. Precisamos dar uma atenção grande nesse caso. Perfeito. Do caso da Bianca, especificamente, ela é uma pessoa esclarecida, de família que tem uma certa condição, ela procurou o médico, depois recebeu alta, voltou para casa e esse caso piorou. E nós temos acompanhado várias cenas como essas do Dr. René. As pessoas são atendidas, recebem alta do médico, voltam para casa, essa forma se agrava e depois a pessoa volta já num estágio bastante complicado. O que está acontecendo aí? É o que a dificuldade do diagnóstico, a não atenção necessária para esse diagnóstico? É o conjunto, tá? A educação da nossa população, a educação e a atenção dos nossos profissionais de saúde. É imperativo que aquela pessoa que começa um quadro bem característico de dengue, que nós já conhecemos, muito bem disseminadas essas informações, ela precisa da entrada pela unidade básica de saúde, uma orientação com um profissional de saúde. Ela precisa retornar com 3 dias para uma orientação mais adequada. Ela precisa retornar com os primeiros sinais de uma certa descompensação, que nós já conhecemos muito bem. E os profissionais de saúde precisam dar uma atenção a esse tipo de paciente. Não existe a necessidade de mandar ninguém para casa de imediato, no caso dos quadros de dengue, né?